Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, nosso ponto de encontro para falarmos e debatermos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Prudente. Eu sou o Luiz Gustavo e a gente vai estar aqui comentando o jogo realizado ontem no Prudentão, válido pela sexta rodada da Copa Paulista 2023, diante do Noroeste de Bauru. Pessoal, logo de início eu já peço para vocês, deixem o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para a divulgação do nosso canal. Pessoal, vamos falar desse jogo, desse empate com um gosto amargo da derrota do Grêmio Prudente no jogo de ontem. O Grêmio Prudente fez uma boa partida, no meu ponto de vista, fez um primeiro tempo interessante. O primeiro tempo o Grêmio Prudente teve a maioria das possibilidades de gol, no meu ponto de vista, claro. Ele iniciou o primeiro tempo, teve um domínio inicial ali, pelo menos até os 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio Prudente teve um domínio total da partida. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, que o Noroeste começou a entender o jogo do Grêmio Prudente, aí sim a equipe do Noroeste também passou a oferecer algum perigo ao time do Grêmio Prudente. Já na reta final do primeiro tempo, na parte final do primeiro tempo, o Grêmio Prudente voltou a ter o domínio da partida e criar as principais oportunidades de gol para abrir o placar. Tanto que no final do primeiro tempo, aos 43 minutos do primeiro tempo, uma cobrança de bola parada, o Félix Jorge acabou acertando uma bela cabeçada, porém o goleiro do Noroeste, ele conseguiu fazer uma defesa, desviou a bola acabou tocando no travessão, e o Grêmio Prudente teve ali uma excelente oportunidade de ir para o intervalo do jogo com 1-0 no placar. Porém, as equipes foram para o intervalo sem mexer no placar, 0-0. Na volta do segundo tempo, o Noroeste ofereceu um pouco mais de perigo ao Grêmio Prudente, porém o Grêmio Prudente conseguiu abrir o placar do jogo aos 12 minutos do segundo tempo, num belo gol do Rodrigo, um belo chute do Rodrigo. Ele acertou um chute no canto do goleiro do Noroeste sem chance de defesa, fez um belo gol no Prudentão. O Rodrigo, que vinha de contusão, ele vinha entrando nos dois últimos jogos, ele vinha entrando ao longo da partida, e ontem, aos poucos, parece que ele vai recuperando essa boa fase desse jogador importante na equipe do Grêmio Prudente. A partir do gol, parecia que o Grêmio Prudente conduzia a partida com uma certa tranquilidade. Essa fica o nosso questionamento, pelo menos o meu ponto de vista, né, que é o Grêmio Prudente num jogo como o de ontem, que ele estava na frente. Eu acho que ele precisa ter mais tranquilidade e precisa ser mais efetivo nas oportunidades que ele tem. Ontem, quando o jogo estava 1-0, o Noroeste vindo para cima do Grêmio Prudente, o Grêmio Prudente teve pelo menos duas oportunidades claras de aumentar o placar e de deixar o jogo mais tranquilo, mais favorável à equipe do Grêmio Prudente. Teve uma bela arrancada do zagueiro Biazos, que saiu do seu campo de defesa lá Lúcio, veio avançando, né, do campo de defesa até o campo de ataque do Grêmio Prudente, e uma bola acabou sobrando para ele. Ele praticamente sem o goleiro acabou chutando para fora do gol. E esse lance aconteceu deixa eu ver aqui na minha anotação, esse lance aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo, que o Biazos perde esse gol. Aí depois, nessa sequência, a partir dos 39, que teve uma blitz do Noroeste, e foi um jogo bem movimentado, bem interessante, emocionante. Tanto o Grêmio Prudente buscando o segundo gol, como o Noroeste buscando o seu primeiro gol de empate. Então, teve esse lance do Biazos. Na sequência, aos 40 minutos do segundo tempo, um jogador do Noroeste acertou uma bela bicicleta, quase ele fez um golaço no Prudentão. A bicicleta dele acabou acertando o travessão do goleiro Luiz. Na sequência desse lance, o Luquinha também saiu no contra-ataque, teve a oportunidade de fazer um gol, ele finalizou, mas o goleiro também fez uma defesa, colocando a bola para escanteio. E essa reta final dos 39 minutos do primeiro tempo, a partir daquele lance que o Biazos avançou do seu campo de defesa
teve uma oportunidade de fazer o gol e perdeu. Foi uma blitz de ambos os lados e aos 44 do segundo tempo o goleiro Luiz acabou fazendo pênalti, na minha opinião um pênalti claro no jogador do Noroeste. O árbitro marcou a penalidade máxima. O Noroeste converteu o pênalti, empatando o jogo aos 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo que foi realizada a cobrança. Um balde de água fria no time do Grêmio Prudente. Depois o Noroeste ainda teve uma cobrança de falta já nos acréscimos, aos 51. Teve uma oportunidade ainda de virar o jogo. Por sorte, o jogador do Noroeste acabou errando essa bola e o Grêmio Prudente, como eu disse no início do vídeo, um empate, porém com um gosto amargo da derrota. Eu falo que eu quero estar completamente errado, redondamente enganado, mas eu acho que o Grêmio Prudente pode ter perdido a sua classificação à próxima fase da Copa Paulista nesse jogo de ontem. A gente vai comentar ainda daqui a pouco o porquê dessa minha impressão, mas um jogo como o de ontem, o Grêmio Prudente querendo se classificar, ele não pode perder, deixar escapar aqueles 2 pontos que vão fazer falta, na minha opinião, lá na frente. O Grêmio Prudente entrou com a mesma escalação do último jogo contra o São Bento, que foi o Luiz, o Helder, o Biazos, o Lucas Costa, o Félix Jorge, o Léo Kovic, Matheus Silva, o Rodrigo, o Rafinha, o Brau e o Madalena. Esses foram os escolhidos do Ademir Fezan. Vale só um asterisco. O Brau ontem, na minha opinião, não fez uma partida interessante. A torcida estava no Prudentão pedindo a entrada do Luquinha. Eu acho que o Luquinha não deveria ser banco nesse time do Grêmio Prudente. Durante o jogo, o Fezan fez as substituições. Os jogadores que saíram foi o Rodrigo. Logo após o Rodrigo fazer o gol, o Fezan acabou sacando ele. Saiu o Rodrigo, o Brown, o Rafinha, o Matheus Silva e o Helder. Entraram o Rafinha Potiguar, o Luquinha, o Rafael Compre, que fez sua estreia, o Willi e o Rafael Milhorim, mas já na reta final do jogo. Os jogadores, esses 2 últimos jogadores entraram, não teve praticamente tempo de fazer nada. Voltando ao resultado do Grêmio Prudente, que eu falei que o resultado de ontem pode ter comprometido a classificação do Grêmio à próxima fase da Copa Paulista. Eu digo isso por quê? Porque uma vitória ontem deixaria o Grêmio na vice-liderança do grupo. Hoje o Grêmio está com 8 pontos, na 4ª colocação, fora da zona de classificação. Vale lembrar que são os 2 primeiros de cada grupo, mais os 2 melhores terceiros colocados. O Grêmio Prudente hoje ocupa a 4ª colocação do grupo 1 com 8 pontos. Uma vitória de ontem, os 2 pontos, o Grêmio Prudente estaria com 10 pontos na vice-liderança do grupo. Ontem o Marília jogou, empatou em casa com o Comercial, então tudo era favorável ao Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente volta a campo agora no próximo fim de semana, no próximo sábado às 10 da manhã, contra a equipe do Comercial, lá em Ribeirão Preto. O Comercial ainda não venceu na Copa Paulista, não vem fazendo uma Copa Paulista que deixa o torcedor do Comercial esperançoso numa classificação à próxima fase. Porém, o Grêmio Prudente ele vai ter que se superar. O Comercial ainda não venceu nessa Copa Paulista, assim como o Grêmio Prudente ainda não sequer fez um gol jogando fora de casa. Então pode ser o jogo dos extremos. Uma equipe que ainda não venceu na Copa Paulista e pode vencer o primeiro jogo contra o Grêmio Prudente, e o Grêmio Prudente que ainda sequer marcou um gol jogando fora de casa na Copa Paulista. Ele pode marcar o seu gol e sair de lá com uma vitória. Eu acho que, pensando em classificação, o jogo do próximo fim de semana diante da equipe do Comercial é essencial o Grêmio Prudente voltar com os 3 pontos. Eu digo isso por quê? Porque aí na sequência o Grêmio Prudente vai ter 2 jogos em casa. Porém são contra os líderes do grupo, né? O Marília, que no momento está na frente do Grêmio Prudente, Marília e Mirassol. São os 2 jogos na sequência que o Grêmio Prudente tem em casa. E o Grêmio Prudente finaliza a participação da Copa Paulista
jogando fora de casa contra o São Bento. Então, no nosso último vídeo ali contra o São Bento, eu falei que se o Grêmio Prudente vencesse o Noroeste, ele estaria praticamente encaminhando a sua classificação. Porém, esse resultado de ontem, eu fico meio que, como eu disse, eu quero estar redondamente enganado, mas infelizmente eu quero, fica meio que claro que o Grêmio Prudente pode ter se complicado na classificação no jogo de ontem, nesses 2 pontos que ele deixou de ganhar em casa contra a equipe do Noroeste, sendo que ele tinha um resultado positivo, vencia seu jogo por 1-0 e tomou um empate na reta final do jogo. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Só farei um destaque aqui. Ontem teve um público presente de 1.539 torcedores. Um público melhor contra o jogo contra o São Bento, né? O jogo contra o São Bento foi 1.211 torcedores. E ontem a gente teve um público melhor do que no último jogo. A gente espera então que o Grêmio Prudente, no próximo sábado, vá até a Ribeirão Preto, conquiste um bom resultado, faça seu primeiro gol fora de casa, conquiste a sua primeira vitória na Copa Paulista jogando fora de casa e mantenha o time vivo, né? Porque depois o Grêmio Prudente ainda vai ter 2 jogos na sequência, apesar de serem jogos difíceis, contra o Marília e contra o Mirassol. Porém, vai jogar diante do seu torcedor e aí o Grêmio Prudente pode sim garantir a sua classificação nesses 3 jogos finais. Esse é o nosso desejo, o nosso pensamento positivo, e eu espero que o Grêmio Prudente no próximo sábado tenha uma jornada muito feliz lá na cidade de Ribeirão Preto e volte de lá com 3 pontos, deixando o time vivo, brigando pela classificação à próxima fase da Copa Paulista 2023. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você não concordou com alguma coisa, pode deixar o seu comentário, o que você achou do jogo de ontem do Grêmio Prudente, se ele realmente foi um mau resultado do Grêmio Prudente diante da circunstância. Pode deixar o seu comentário, espero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo que é muito importante para a divulgação do canal. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje, espero que você tenha gostado e eu espero você no nosso próximo vídeo falando do jogo contra o Comercial, falando sim de uma primeira vitória do Grêmio Prudente jogando fora de casa nessa Copa Paulista 2023. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até mais. Um grande abraço a todos.